Imagine um laboratório escondido nos confins da União Soviética, cercado por corredores frios iluminados por luzes fracas e tremeluzentes. O ambiente é abafado, carregado pelo cheiro de metal e produtos químicos. Homens de jaleco branco caminham apressados, suas expressões ocultam um segredo que ninguém jamais deveria descobrir. Este não era um experimento comum. Não se tratava de testes médicos convencionais ou avanços científicos para o bem da humanidade. O que estava prestes a acontecer ali desafiava os próprios limites da mente e do corpo humano. Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. O ano exato é incerto. Alguns dizem que foi em meados da década de 1940, no auge da Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos buscavam qualquer vantagem estratégica, mesmo que isso significasse ultrapassar as barreiras da moralidade. Outros acreditam que foi anos depois, durante a Guerra Fria, quando a paranoia e o medo alimentavam experimentos secretos impensáveis. O que se sabe é que o objetivo era claro: testar os efeitos da privação extrema do sono e descobrir até onde um ser humano poderia resistir sem sucumbir ao colapso. Mas não seria um simples estudo sobre insônia. Os cientistas queriam algo mais, algo nunca antes documentado. 5 prisioneiros políticos foram escolhidos como cobaias. Eles não sabiam o que os aguardava. Alguns eram acusados de traição, outros apenas estavam no lugar errado na hora errada. A promessa era tentadora: se participassem do experimento, teriam sua liberdade concedida. Mas era uma promessa vazia. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar algo muito pior do que a prisão. O que aconteceria com a mente humana ao ser privada do sono por um mês inteiro? Que tipo de transformação ocorreria quando o descanso fosse negado ao cérebro por tempo suficiente? Para garantir que não dormissem, um gás experimental seria liberado dentro da câmara lacrada onde ficariam confinados. Um composto recém-desenvolvido, projetado para manter os sentidos aguçados e evitar o colapso do corpo pela exaustão. Câmeras rudimentares e microfones foram instalados para monitoramento constante. Não haveria janelas, nem contato direto com os cientistas. Apenas um interfone permitiria a comunicação esporádica. E então, a porta foi selada. O experimento havia começado. Nos primeiros dias, tudo parecia seguir conforme o esperado. Eles conversavam entre si, embora suas vozes carregassem um leve tom de tensão. Relatavam sonhos estranhos, mas nada além do que os cientistas imaginavam. Mas o que começou como um teste controlado logo tomou um rumo inesperado. Conforme os dias passavam, algo começou a mudar dentro daquela câmara. Algo que os pesquisadores não previram. O comportamento dos prisioneiros tornou-se errático. As conversas se transformaram em sussurros paranoicos. E então, veio o primeiro grito. Mas por quê? O que exatamente estava acontecendo ali dentro? No começo, parecia apenas um experimento intenso, mas ainda dentro dos limites da lógica. Os prisioneiros se mantinham relativamente ativos, andando de um lado para o outro, discutindo entre si e até contando histórias para passar o tempo. Seus corpos resistiam, mas suas mentes já começavam a dar sinais sutis de cansaço. Eles falavam sobre sonhos estranhos, relatos de visões fugazes que apareciam mesmo estando acordados. Mas os cientistas acreditavam que tudo isso fazia parte do esperado. O gás mantinha-os despertos, seus organismos ainda estavam funcionando. Tudo parecia sob controle, até que começaram as mudanças. Por volta do 5º dia, o tom das conversas mudou. Antes, falavam sobre o passado, suas famílias, lembranças da infância. Agora, suas palavras eram carregadas de paranoia. Comentavam que sentiam estar sendo observados, mesmo sem câmeras visíveis dentro da câmara. Suspeitavam uns dos outros, trocando olhares desconfiados. Não demorou para que as interações diminuíssem drasticamente. Os prisioneiros começaram a sussurrar, e quando falavam, suas vozes soavam mais rápidas, como se temessem ser ouvidos por algo que não estava ali. No 8º dia, o primeiro colapso.
Um dos prisioneiros se levantou subitamente e começou a gritar, um som estridente contínuo que reverberava pelas paredes de metal da câmara. Ele gritava como se estivesse sendo torturado por algo invisível, um pavor absoluto impregnado na voz. O mais estranho? Ele continuou gritando por horas sem parar. Os cientistas observavam em silêncio do outro lado do vidro, anotando tudo, mas sem interferir. Até que, de repente, ele parou. O silêncio que veio depois foi ainda mais perturbador. Nenhum dos outros prisioneiros reagiu ao ataque de histeria. Nenhuma pergunta, nenhum gesto de preocupação. Apenas um silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som do próprio homem, que tentava falar mas não conseguia. Algo terrível havia acontecido e ele havia rasgado suas próprias cordas vocais de tanto gritar. E, então, o padrão começou a se repetir. Outro prisioneiro começou a gritar, depois outro. Mas havia algo ainda mais sinistro, e alguns deles simplesmente se sentavam no chão e encaravam o vazio, como se estivessem ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Na manhã do 10º dia, tudo ficou silencioso. Nenhuma palavra, nenhum grito. Apenas o som do ar saindo pelos dutos da câmara. Os microfones captavam pequenos sussurros, mas era impossível entender o que diziam. Os cientistas estavam inquietos. O experimento estava saindo de controle? O que eles estavam sussurrando? E, mais importante, por que haviam parado de responder quando eram chamados pelo interfone? Do lado de fora, os pesquisadores se entreolhavam, hesitantes. Algo estava acontecendo lá dentro, algo que não havia sido previsto. Restava uma única opção em abrir a câmara. Mas o que eles encontrariam quando fizessem isso? O 10º dia amanheceu com um silêncio opressor. O interfone foi ativado, mas nenhuma resposta veio da câmara. Os cientistas tentaram novamente, aumentando o volume da transmissão. Nada. Apenas o ruído abafado do sistema de ventilação. Do lado de fora, os pesquisadores trocavam olhares preocupados. As câmeras rudimentares não conseguiam captar todos os detalhes, e os microfones só registravam sussurros indecifráveis. Então, tomaram uma decisão em interromper momentaneamente a liberação do gás para obter alguma resposta. Mas o que aconteceu a seguir foi completamente inesperado. Assim que o fluxo do gás foi cortado, uma voz fraca ecoou dos alto-falantes. Um sussurro rouco, quase inumano, vindo de dentro da câmara, e liguem o gás de volta. Os cientistas congelaram. Aquilo não fazia sentido. O objetivo do experimento era testar os limites da privação do sono, mas os prisioneiros estavam pedindo para continuar? O que havia acontecido para que eles não quisessem que o gás parasse? O silêncio voltou a dominar a sala de observação. Mas, ao olharem pelas câmeras, perceberam que algo ainda mais bizarro havia ocorrido dentro da câmara selada. Os prisioneiros já não pareciam humanos. Suas peles estavam pálidas, os olhos fundos, como se tivessem perdido qualquer traço de sanidade. Mas o pior estava por vir, seus corpos estavam mutilados. De maneira impossível de compreender, eles haviam arrancado pedaços de si mesmos. Alguns tinham exposto seus próprios músculos, cavado feridas profundas no abdômen, como se quisessem se livrar de algo dentro deles. Mas o detalhe mais assustador. Eles não pareciam sentir dor. Pelo contrário, estavam sorrindo. Um dos cientistas, incapaz de conter sua inquietação, ordenou que a câmara fosse aberta. Mas isso era um risco. Se o gás fosse totalmente eliminado, como os prisioneiros reagiriam? Afinal, o que os mantinha de pé depois de tantas mutilações? E por que eles insistiam em permanecer ali dentro, pedindo desesperadamente pelo gás? Algo estava muito errado. O experimento já havia ultrapassado qualquer limite da ciência. Mas será que os cientistas estavam prontos para encarar aquilo que eles mesmos haviam criado? A hesitação era evidente. Os cientistas não tinham certeza do que encontrariam lá dentro, mas sabiam que não poderiam deixar o experimento continuar sem uma verificação direta. Então, após uma breve discussão, a decisão foi tomada.
Os protocolos de segurança foram ativados, soldados armados foram posicionados do lado de fora e, lentamente, o pesado selo metálico foi destravado. O gás restante escapou em uma nuvem densa e, por um instante, tudo permaneceu em um silêncio absoluto. Mas quando a porta se abriu por completo, o que viram dentro da câmara era algo além do imaginável. O chão estava coberto de sangue seco e tecido humano arrancado. As paredes, antes lisas e metálicas, agora estavam arranhadas, como se algo, ou alguém, tivesse tentado escavar um caminho para fora usando as próprias unhas. Mas o que realmente chocou os cientistas foi o estado dos prisioneiros. Eles não estavam apenas mutilados. Suas feridas eram grotescas, impossíveis de serem causadas sem desmaiar de dor ou morrer por hemorragia. Um deles havia arrancado a própria pele do abdômen e puxado parte dos intestinos para fora, como se estivesse examinando seu próprio corpo. Outro tinha perdido todos os dedos das mãos, mas ainda tentava agarrar qualquer coisa ao seu redor, como se nem tivesse percebido. Mas talvez o mais aterrorizante fosse a expressão em seus rostos. Não havia medo, nem desespero. Apenas uma espécie de êxtase macabro, um sorriso vazio e fixo que não combinava com o horror que tinham causado a si mesmos. Os soldados hesitaram antes de entrar, mas ao darem o primeiro passo, os prisioneiros reagiram de maneira inesperada. Em vez de tentar fugir ou pedir ajuda, eles atacaram. Com força sobre-humana, um dos mutilados pulou em cima de um dos soldados, rasgando sua garganta com os dentes antes que qualquer reação fosse possível. Foram necessários vários tiros para detê-lo, mas mesmo assim, ele continuou se mexendo, como se seu corpo recusasse a morrer. Os outros dois prisioneiros restantes começaram a gritar de maneira incontrolável, não em pânico, mas como se estivessem em um estado de puro êxtase. Tentavam se libertar das restrições impostas pelos soldados, resistindo com uma força inexplicável. Mas o que mais assustou os cientistas não foi a violência, nem mesmo a resistência. Foi o que um deles murmurou enquanto era segurado, com um sorriso ensanguentado nos lábios. Nós somos vocês. Mas o que isso significava? Como eles haviam se transformado naquilo? E, acima de tudo, o que havia no gás que os fazia querer tanto continuar o experimento? O caos havia tomado conta do laboratório. Os cientistas, antes meros observadores do experimento, agora estavam frente a frente com algo que desafiava completamente sua compreensão. Os soldados, treinados para lidar com ameaças humanas, encontravam dificuldades para conter aqueles prisioneiros. Eles não eram mais apenas homens privados do sono. Eram algo além disso. Mesmo feridos de forma grotesca, mesmo com pedaços de pele e carne arrancados, eles não demonstravam dor. Seus corpos estavam devastados, mas se moviam como se não precisassem mais obedecer às limitações humanas. O mais inquietante era olhar, olhos arregalados, vazios e famintos, como se enxergassem algo que ninguém mais conseguia ver. Mas se não era a dor que os impulsionava, então o que era? O prisioneiro mais mutilado, que havia sido baleado várias vezes antes de finalmente parar de se mover, parecia estar à beira da morte. Seu corpo estava exausto, mas sua mente, não. Mesmo com a respiração fraca e sangue escorrendo da boca, ele olhou diretamente para um dos cientistas e sussurrou algo de arrepiar, preciso em ficar acordado. O segundo sobrevivente, ainda imobilizado pelos soldados, lutava com uma força surreal, mesmo sem parte dos músculos que deveriam sustentá-lo. Ele se debatia, grunhia como um animal selvagem, mas não demonstrava nenhum sinal de exaustão. Como alguém que não dormia há quase 2 semanas conseguia resistir daquela maneira? O que estava mantendo aqueles homens de pé? Os cientistas se entreolhavam, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas não havia. O gás experimental tinha alterado aqueles homens de alguma forma que ia muito além da ciência conhecida. Não era apenas um estimulante para evitar o sono, era algo mais. Algo que não deveria ter sido testado. E então veio o momento mais assustador. Um dos médicos, incapaz de conter sua curiosidade científica, decidiu sedar o segundo prisioneiro para tentar estabilizá-lo. A seringa foi preparada, e a injeção foi aplicada diretamente na corrente sanguínea. Mas,
Assim que o sedativo começou a fazer efeito, a expressão do prisioneiro mudou. Seu rosto se contorceu de horror, como se estivesse sendo levado para um lugar muito pior do que aquele laboratório. Seus olhos se reviraram, e, num último fôlego desesperado, ele gritou com todas as forças: "Vocês não entendem! Se nós dormirmos, nós morremos!" A sala inteira congelou. Os cientistas se entreolharam, os soldados seguraram suas armas com mais firmeza. Aquilo não era um simples experimento que saiu de controle. Era algo muito, muito pior. Mas o que exatamente aconteceria se eles adormecessem? O que o gás realmente fazia? E, mais importante, o que aqueles homens haviam se tornado? Após aquele grito desesperado, a sala ficou em um silêncio absoluto. O medo se espalhou entre os cientistas, e um novo entendimento começou a tomar forma: o experimento não era apenas uma falha. Era algo muito mais sombrio e perigoso do que qualquer um poderia ter imaginado. Com a injeção do sedativo, o segundo prisioneiro imediatamente desmaiou, caindo em um sono profundo. Mas o que aconteceu depois foi incompreensível. O corpo, antes rígido e incontrolável, começou a se contorcer de maneira estranha. Sua respiração tornou-se regular, como se ele estivesse lutando contra o sono, tentando permanecer acordado a todo custo. Ele convulsionava, mas em algum momento, parou. Seus olhos se abriram, mas não eram mais os mesmos. Estavam vazios, sem vida, como se o homem que havia ali dentro já tivesse partido. O que restava dele não era humano. Era uma casca vazia, uma entidade que havia sido moldada pela privação extrema do sono. A verdadeira natureza do gás experimental finalmente se revelava. Ele não apenas mantinha os prisioneiros acordados. Ele os transformava em algo além da humanidade. Eles não estavam mais vivos no sentido convencional, mas também não estavam mortos. Era como se a linha entre os dois estados tivesse sido borrada de forma irreversível. Como se algo de muito mais sinistro tivesse se alojado em seus corpos. Nos dias seguintes, o experimento foi oficialmente interrompido. Os registros e as evidências foram recolhidos e rapidamente destruídos. A operação foi encoberta e apagada de todos os documentos oficiais. O que aconteceu naqueles dias permanece envolto em mistério, com poucos relatos que sobreviveram ao silêncio do governo soviético. A verdade, se é que algum dia será descoberta, está enterrada nas sombras do que eles se tornaram. Alguns dizem que o experimento foi uma invenção, uma história inventada para alimentar as lendas urbanas. Outros acreditam que o governo russo abafou os detalhes para evitar um pânico generalizado. Mas a pergunta persiste: e se tudo isso for verdade? O que acontece com a mente humana quando é forçada a ultrapassar os limites do sono? O que realmente existe do outro lado da privação extrema? Talvez o que mais assusta nesse caso não sejam os horrores relatados, mas a possibilidade de que, um dia, o experimento possa ser retomado. O que aconteceria se esse estudo fosse levado adiante, com mais recursos e mais tempo para a pesquisa? O que restaria dos que participassem? O que é mais perigoso, o que sabemos ou o que ainda desconhecemos? E a resposta, talvez nunca chegue. Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto? Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.